Sempre alerta, pessoal! E aí, todos prontos para mais um Passo Escoteiro? Estamos em Londres, no Hyde Park. Um local lindo pelas belezas naturais e também por monumentos como esse. Esse que foi erguido a pedido da Rainha Vitória para homenagear o seu marido, o Príncipe Albert. Mas o que estamos fazendo aqui? Na verdade, o que nos trouxe ao Hyde Park é a proximidade com um dos endereços do nosso querido fundador. O nosso Baden-Powell morou muito pertinho daqui, aproximadamente 200 metros do ponto onde eu estou. Então vamos lá conhecer mais detalhes sobre a casa de BP? Vamos embora, chega mais! E aí, pessoal, mais um passo dado, mais um passo conquistado. Estamos aqui nos lugares tão importantes na história do nosso fundador. Estamos exatamente na casa onde Baden-Powell viveu com a sua família enquanto criança. Aqui está escrito, ó, Lived Here. Aqui viveu o nosso fundador. Pipi, enquanto criança, né, juntamente com seus irmãos e sua mãe, tiveram a oportunidade de ver nessa belíssima casa, muito próximo ao Hyde Park. Os seus pais, o reverendo H.G. Baden-Powell e a sua mãe, Henrietta Grace Smith Baden-Powell, que foram incansáveis na busca da educação de seus filhos. O pai do BP morreu enquanto o BP ainda tinha 3 anos de idade, e dali para frente a sua mãe lutou pela formação de todos os filhos, e nós temos aí os excelentes exemplos de educação de cada um dos filhos, inclusive do nosso querido Baden-Powell. Para conhecer um pouco mais sobre a origem da família Baden-Powell, seguimos para Speldhurst, a aproximadamente 50 quilômetros de Londres, e encontramos lugares e monumentos que nos levaram às histórias dos antepassados de BP. Quando falamos do pai do nosso querido Baden-Powell, nós falamos muito sobre ele ter sido um reverendo. Inclusive chamamos de reverendo H.G. Baden-Powell. Esse HG significa no inglês His Grace, sua graça. Aqui nós estamos num lugar, na verdade numa linda igreja, St. Mary the Virgin, em Speldhurst, o local onde basicamente a família Powell habitava, né? E posteriormente o reverendo com a sua família busca Londres para morar próximo aí às possibilidades de estudo e trabalho. Vamos conhecer um pouquinho mais da igreja, um pouquinho mais da história da família Powell. A Vila Speldhurst e essa igreja não foram encontradas por nós nos livros que procuramos mais informações sobre a vida de Baden-Powell. Só que, em pesquisas posteriores, encontramos um livro chamado História de Speldhurst, datado de 1902, que conta a história do vilarejo. E nele encontramos diversos nomes dos quais podemos remeter à família Powell. Não sabemos informar com exatidão quando a família Powell se mudou de Londres para Speldhurst. Mas através de nossas pesquisas, encontramos garantias que um senhor Baden-Powell, nome de batismo do avô de nosso fundador, próspero comerciante na área de vinhos, tornou-se muito influente na região devido ao apoio para o crescimento da vila. Na localidade, havia uma antiga igreja que foi tomada por um grande incêndio em 1791, e mobilizando toda a comunidade, a família Powell auxilia na construção de um novo templo, a igreja de St. Mary the Virgin, essa mesma que estamos apresentando a vocês no momento. Não podemos deixar de informar ainda que o avô Baden-Powell se tornou um grande guardião da igreja por 4 anos. Ao caminhar em volta da igreja, encontramos esse lindo monumento que homenageia os moradores da localidade que foram mortos na Primeira Guerra Mundial. E aí, por curiosidade, ao identificar os nomes, encontramos algum descendente direto da família Baden-Powell. Charles Baden-Powell. E temos mais um Powell também aqui. Voltando a 1796, a mansão principal de Speldhurst, conhecida como Manor House, chega às mãos da família Powell, mais especificamente ao avô de BP. E 50 anos depois, a família constrói uma nova mansão,
conhecida atualmente como Langton House, é o local que, de acordo com o site anunciando venda da casa, Baden-Powell escreveu parte dos Cotinhos para Rapazes, casa que na época era de seu primo Charles Watson Powell, pai dos irmãos Charles e Gerald, militares que identificamos no monumento em homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial. E é interessante vermos como a história está toda interligada. A cada passo, uma nova curiosidade. Quando ao sairmos da igreja, nos deparamos com um banco de madeira em homenagem ao centenário do Grupo Escoteiro de Speldhurst. Fundado em 1909, um dos primeiros grupos escoteiros a serem fundados no mundo, em um ano após o lançamento do Escotismo para Rapazes e com direito ao apoio do próprio Baden-Powell. Todas as referências apontadas até o momento apresentam uma família de fé, unida e voltada para ajudar o próximo. Nesse berço nasce Baden-Powell, conhecido por nós como o Reverendo H.G. Baden-Powell, o pai de BP. O reverendo nasceu em agosto de 1796 em Londres, estudou no Colégio Oriel em Oxford e graduou-se com honras como matemático, sendo o primeiro de sua classe em 1817. Antes de ser conhecido como o pai do fundador do escotismo, o reverendo H.G. Baden-Powell já era um homem da alta sociedade britânica, atuando como ilustre professor, físico conceituado e teólogo admirado. Em 1820, foi ordenado como pároco em uma igreja em Midhurst. Já no ano seguinte, se tornou sacerdote, sendo sua primeira função advigário em Plumstead, onde deu início aos seus trabalhos científicos. Em 1824, foi eleito membro da Royal Society, título honorífico concedido a cientistas notáveis, tais como Charles Darwin, em 1839, e Stephen Hawking, em 1974. E aqui temos a assinatura do próprio reverendo, que marca a conquista desse título. Já em 1827, o reverendo conquista sua vaga na prestigiada Cátedra Saviliana de Geometria. Entre seus trabalhos, o professor Baden-Powell fez pesquisas em óptica e radiação e se tornou uma voz que compatibilizava as hipóteses evolutivas com as crenças religiosas. Ele simpatizava com a teoria da evolução muito antes de Charles Darwin revelar suas ideias, sendo um dos 7 teólogos liberais que tiveram seus artigos incluídos em um manifesto intitulado Ensaios e Resenhas, que foi fundamental para o debate sobre a origem das espécies. Tais artigos ajudaram Darwin a escrever seu livro mais famoso, Origem das Espécies, mas Darwin não acredita esses ensaios em sua publicação. E quando confrontado pelo próprio reverendo Baden-Powell, Darwin faz uma retratação e corrige seu erro, citando o reverendo e os demais teólogos como suas influências para a escrita do livro. Já no campo familiar, o nosso ilustre professor e reverendo se casou por 3 vezes ao longo de sua vida. O primeiro foi com Elisa Rivas, onde o casamento dura por 15 anos até o falecimento de sua esposa, não havendo nenhum filho neste matrimônio. Seu segundo casamento foi com Charlotte Pope, que dura por 7 anos até o falecimento de sua esposa. Nessa união, nasceram 4 filhos. Dando continuidade à história do pai de nosso fundador, chegamos a Chelsea, sudoeste de Londres, na igreja de St. Luke, igreja que realizou o casamento, seu terceiro casamento, na verdade. Casamento agora com a mãe do Baden-Powell, Henrietta Grace Smith. Vamos conhecer a igreja e um pouquinho mais sobre essa história. Vamos lá. Henrietta Grace e o reverendo Baden-Powell se casam em 10 de março de 1846, após se conhecerem em uma das reuniões sociais do pai de Henrietta, o almirante William Henry Smith. Algo que os aproximou foi o amor pela ciência e pela natureza. E juntos ficaram pelos próximos 14 anos, tendo 10 filhos, sendo um deles o nosso fundador Baden-Powell. Até que, em 1860, o reverendo faleceu de ataque cardíaco, quando BP tinha 3 anos de idade. Na biografia de BP, o chefe, escrita por sua secretária pessoal, a seguinte mensagem deixada por BP 20 anos após a morte de seu pai, que diz o seguinte: Tive um pai peculiar, um homem de personalidade marcante. Ele apenas respirava amor. Ele tinha um cérebro
que o colocava na primeira fileira dos cientistas em astronomia, geologia, química ou energia. Ele era, ao mesmo tempo, um líder entre os estudantes de teologia, um bom escritor e um orador fluente. No entanto, ele gostava da vida do interior e gostava muito de crianças. Agora que conhecemos a família paterna de Baden-Powell e como seus pais se conheceram, iremos apresentar a encantadora história de sua mãe, Henrietta Grace Smith. Filha mais velha do almirante William Henry Smith, Henrietta era uma mulher de muitos talentos e, entre eles, destacavam-se o dom pela música, a qualidade de suas pinturas a óleo em tela e a facilidade com matemática. Era uma mulher muito inteligente e à frente do seu tempo, sendo inclusive uma das fundadoras do movimento a favor da criação de escolas de ensino médio para garotas no Reino Unido. Para comprovar o interesse de Henrietta pela ciência e pelo trabalho de seu marido, 3 anos depois do falecimento do reverendo, Henrietta enviou uma carta a Charles Darwin, convidando-o para uma conversa. Essa carta pode ser encontrada no site oficial da Universidade de Cambridge, no projeto de correspondências de Darwin, onde que parte da carta diz o seguinte: Meu querido senhor, há alguns pontos em seu livro muito interessantes sobre os quais desejávamos saber mais. Posso esperar que me dê o prazer de vê-lo aqui no próximo domingo à tarde? O Sr. Huxley e o Bispo de Natal virão ter uma conversa tranquila entre 2 e 6 horas. Nem preciso acrescentar o quanto ficaria satisfeita em ver a Sra. Darwin também, caso ela estivesse na cidade. 11 de fevereiro de 1863. Vale ressaltar que, segundo as suas próprias afirmações, na busca de valorizar o nome de sua família paterna, Henrietta dizia ser sobrinha neta do primeiro Lord Nelson, que, para quem gosta de história, vai lembrar da épica Batalha de Trafalgar, um evento bélico naval na costa espanhola, que ocorreu entre a França e a Espanha contra o Reino Unido, em 1805, e até hoje é homenageada em uma grande praça no centro de Londres. Outra curiosa afirmação insistentemente feita pela mãe de nosso fundador era ter como ancestral o capitão John Smith, o mesmo retratado em Pocahontas na animação da Disney, que resgatou a história de 1608, que conta as aventuras do capitão Smith, que foi prisioneiro pelos índios e protegido pela princesa Pocahontas. Ah, mas isso é uma outra história. Voltando à Sra. Baden-Powell e sua família, como mãe, ela era muito dedicada e corajosa. Com a morte do professor, ela precisou cuidar sozinha de 7 filhos, sendo 6 meninos e uma menina, onde o mais velho tinha apenas 14 anos de idade. Não é preciso dizer que, sob os cuidados de mamãe zelosa, as crianças foram educadas numa atmosfera de arte, cultura e cidadania. Apesar de sua descendência ser repleta de referências nobres, Pippi cresceu em um lar pobre e Henrietta, graças à sua força, caráter e prestígio, conseguiu superar as dificuldades e cuidar adequadamente de seus 7 filhos. Henrietta Grace viveu até seus 90 anos de idade, onde pôde acompanhar a trajetória de todos os seus filhos, especialmente nosso Baden-Powell, recebendo cartas de cada passo do nosso fundador ao longo de sua carreira militar, e sendo uma grande motivadora da criação do movimento escoteiro, em que Pippi diz que é graças a ela que o movimento começou. Em sua autobiografia, Lições da Escola da Vida, Pippi escreve: O segredo do meu sucesso na vida sempre foi a influência da minha mãe. A maneira pela qual aquela extraordinária mulher conseguiu educar-nos, sem que nenhum de nós tenha sido um fracasso. E a maneira pela qual não sucumbiu à ansiedade e às tensões de toda a ordem escapa à minha compreensão. Não somente, apesar de ser viúva e pobre, conseguiu alimentar-nos, vestir-nos e educar-nos. Foi sua influência que me guiou pela vida afora, muito mais do que quaisquer preceitos ou qualquer disciplina aprendida na escola. Henrietta Grace faleceu em 13 de outubro de 1914 e foi enterrada ao lado de seu marido no cemitério Kensal Green, em Londres.
onde estamos pisando agora. Como parte da história dos pais do nosso fundador, Baden-Powell, viemos a Kensington Green, no oeste de Londres, para apresentar a morada eterna do reverendo Baden-Powell, de Henrietta e alguns de seus filhos. Um local importante, pois parte da história significativa do nosso fundador está aqui perpetuada. E que sigam para o grande acampamento. É isso aí, pessoal. Fechamos aqui mais um Passo Escoteiro. Espero que vocês tenham curtido e conhecer detalhes sobre a vida e família do nosso fundador. E não deixe de pesquisar um pouco mais sobre a família dele. Até a próxima. Curta o nosso canal. Sempre alerta. E até o próximo passo.